Boa noite, gente. Tô gravando hoje essa aula para vocês, que vocês vão estar vendo na segunda, tá? Agora é sexta-feira à noite. E logo depois que vocês assistirem, a gente vai ter um bate-papo, tá? Pelo Zoom, que nem a outra vez. Eu queria que vocês me respondessem aquela pergunta que vocês fariam se fossem invisíveis e logo após assistissem aquele link, aquele vídeo do Vitor Nine que eu mandei para vocês. Qual é o intuito dessa primeira aula de cidadania? Nós vamos começar a entrar no campo da ética, né? A ética, ela é muito confundida com moral. Valores morais normalmente são atribuídos a uma sociedade e ética é as nossas atitudes, né? Existe um consenso sobre isso. Algumas escolas invertem, mas é basicamente isso. Vocês falaram coisas que fariam nas respostas que me mandaram. Foram bastante ponderados, ninguém botou nada muito agressivo. Mas a verdade é que se a gente olhar para dentro, quando a gente pensa nessa possibilidade da invisibilidade, quase todo mundo pensa em alguma coisa no sentido de se beneficiar, de dinheiro, no sentido de conquistar, de conseguir, de barganhar algo que não teria condições de fazer. Em todas as falas de vocês, vocês colocaram coisas que são possíveis fazer sendo visíveis, né? E isso me chamou um pouco a atenção. O que eu quero falar nesse breve vídeo é dizer para vocês que o que nós somos de fato, eticamente, moralmente, é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. É isso que nós realmente somos. Então eu quero que vocês reflitam agora um breve minuto sobre isso. Como vocês são quando estão sozinhos? Quais as loucuras que passam na cabeça? Os pensamentos. Sabe aqueles pensamentos secretos? Aqueles pensamentos escondidos? Eles são parte da gente. Vocês já imaginaram se na nossa testa tivesse um visor que as pessoas pudessem ver o que nós estamos pensando? Quantas vezes nós somos falsos, não somos sinceros, mentimos? É isso que eu quero que vocês pensem nesse pequeno vídeo. O que vocês são de fato? Como vocês são de fato? Quantas coisas que, tendo oportunidade, vocês fazem escondido? E o porquê fazem? Por que a gente faz coisas quando não tem medo de ser pego? Esse é o ponto do anel de Giggs, né? Ou Giges, como quiserem, né? Normalmente se diz Giggs. É o que eu faço quando eu não sou visto, quando eu não sou percebido. Nós moramos num país de corrupção, num país de muitas barganhas escondidas, coisas que as pessoas não fariam se soubessem que estavam sendo vistas, filmadas, gravadas, ouvidas. Então é disso que eu quero falar. Como tu é em essência? Como tu é quando ninguém está vendo? Porque aí é que tu realmente é. Pense em quantas coisas você já pensou em fazer e não fez porque seria visto. Nós temos que entender que o ser bom, e eu volto lá para os textos que vocês me enviaram
dizendo que querem ser assim, né? Todo mundo quer ser do bem. Ninguém quer ser mal. Então por que tem tanta gente má? Por que tanta gente faz coisas erradas? Repensem, sejam sinceros com vocês e olhem para dentro e vejam quantas vezes vocês já mentiram. Quantas vezes vocês omitiram, ocultaram, fizeram um eufemismo, né? Uma verdade trabalhada, maquiada. Vocês estão me entendendo? Que é aí que mora o perigo. Naquilo que nós somos essencialmente, aquilo que habita o nosso mais íntimo interior. Quantas coisas que a gente pensa em fazer e não faz porque vai ser visto. Então eu quero que vocês pensem nisso. Nós vamos estar fazendo um debate logo mais e eu quero que vocês sejam muito honestos. Sabe, às vezes a gente precisa colocar um holofote na frente da gente. Botar luz nas partes escuras. Trazer para a luz aquilo que nós escondemos. A honestidade é uma coisa que nós somos e ponto. A sinceridade é uma coisa que nós somos e ponto. A verdade é uma coisa que nós somos e ponto. Mas é difícil ser assim. Num mundo de falsidade, num mundo de mentira, num mundo de filtros. É difícil ser verdadeiro. Mas o meu desafio para vocês nesta aula é querer ser sempre de uma forma. Não que não se possa mudar, não que não se possa se adaptar. Não estou falando disso, eu estou falando de integridade. Integridade fala de estar inteiro. Existe uma história bem legal que é da palavra sincero. Dizem que na Idade Média, diz que a etimologia dela é essa. É essa história que eu conheço sobre essa palavra. Eles vendiam vasos de cerâmica, vasos de barro, e eles carregavam em carroças puxadas por bois. E essas carroças, em estradas medievais, elas batiam os vasos e às vezes eles trincavam. E os comerciantes na feira então passavam cera, deixavam eles brilhosos. Porque daí na cera não aparecia rachadura. Então, um comprador mais astuto, que já sabia como é que funcionava, ele chegava e perguntava: é sem cera? É sem cera? Daí vem a palavra sincero, sem cera, sem enrolação, sem conversa fiada, sem maquiagem, sem filtro. É, como se apresenta, e não de uma maneira falsa, maquiada. Meu desafio hoje é que vocês sejam sinceros. Depois do nosso bate-papo que a gente vai fazer, eu quero que vocês sejam o mais sincera possível. Deixem a luz entrar dentro do coração e da mente para que a gente veja que a gente não é tão sincero assim, não é tão verdadeiro assim, não é tão honesto assim, que muitas vezes, se a gente tiver oportunidade, a gente acaba fazendo a coisa da maneira errada. Tá certo, gente? É uma aula meio forte, né? Meio impactante, mas a vida também é.
Aquele que mente, que esconde, que maquia, um dia ele é desnudado, um dia vem a luz, e aí ele se desespera. Mas aquele que é verdadeiro o tempo todo, ele não teme. Ele vai em frente, porque ele sabe, ele dá conta das suas palavras, é honrado, é íntegro, é sincero. Tá certo? Até logo mais, nosso bate-papo. Um grande abraço.